extra e o tema da nossa aula é persista, mesmo em tempos difíceis. E já falei para vocês, a base da nossa empresa é totalmente pautada em Deus, naquilo que Ele pode fazer por nós, mesmo que não seja aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Por isso eu queria ler um salmo para vocês, eu acho muito forte salmos. Esse salmo é um tempo difícil que o povo de Israel estava vivendo, eles estavam sendo cativos novamente na Babilônia, eles ficariam ali 70 anos. Então os salmos tem muito lamento, tem muita oração, e aqui é um lamento muito forte, mas nós entendemos que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo, mesmo em momentos difíceis. E aqui eu tô falando da empresa também, talvez uma questão pessoal. Vai com lágrimas, porque um dia você voltará com júbilo. Persista, mesmo em tempos difíceis. O subtítulo desse texto é Consolo para os que sofrem. Quando o Senhor trouxer novamente a restauração de Sião, nós sentiremos como que sonhamos. Então se encherá de júbilo a nossa boca, e a nossa língua de alegria expressará louvor. Até nas outras nações se comentarão: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos alegres. Senhor, traz os nossos cativos de volta, aquelas pessoas que estavam lá na Babilônia, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto de Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, que persiste, retornará, entoando cântico de louvor, trazendo seus feixes. A palavra do povo de Israel que eles estão aqui vivendo é: persista, mesmo que em lágrimas, glorifique a Deus em todo tempo. E tem um personagem na Bíblia que é muito top. As histórias bíblicas, para mim, é meio hollywoodiana, assim. Eu falo assim, gente, Deus é extraordinário. E aparece um personagem na Bíblia, em 1 Reis, assim, do nada, que vai mudar a história do povo de Israel, porque nós podemos fazer diferença no lugar onde nós estamos, mesmo em tempos difíceis. Deus nos levanta e nos diz: anima, levanta, desperta tu que dormes, que você não tem noção do potencial que você tem. E esse personagem se chama Elias. E Elias, ele entra num tempo da história em que o povo de Israel está vivendo assim, de mal a pior. O povo de Israel, para mim, são histórias de recomeço. Deus sempre persistia ali com eles, literalmente. Imagina se Deus desistisse toda vez que Israel pecasse. Entrava rei, um rei era bom. Aí entrava outro rei, misericórdia. O inimigo contaminava ali o coração da pessoa, ela queria fazer mal, era pendida para o mal mesmo. Então ali, na época, era Acabe e a Jezabel, quem nunca ouviu esse nome? E aqui, meninas, é um ponto muito importante. O poder que uma mulher tem de influenciar. Acabe estava ali reinando, aparece a Jezabel, ele se apaixona, e aquela mulher contamina o coração daquele homem de uma forma que ele acaba se tornando um dos piores reis de Israel, pelo poder que uma mulher tem. Eu sempre digo para vocês isso, a mulher não tem força física, mas tem um poder de persuasão muito forte. E quem puder ler, toda a história é muito top. Começa em 1 Reis, capítulo 17. Aparece Elias, um totalmente desconhecido, porque Deus usa os improváveis e fala assim: Acabe, assim diz o Senhor, não vai chover. E esse tempo fica 3 anos e meio sem chuva. Uma palavra de autoridade que Elias tem ali. Realmente Deus é um Deus que usa a nossa boca para profetizar bênção, mas também maldição. Então, meninas, cuidado com as palavras que vocês têm profetizado dentro da sua casa. Palavra tem poder e tem autoridade, e realmente acontece aquilo que Elias fala. Claro que a situação fica muito complicada para todos, imagina 3 anos e meio sem chover. Claro que depois disso ele não foi bem visto, então Deus manda ele para um lugar que foi ao leste, no ribeiro de Querite, e ele fica ali um tempo, e o extraordinário de Deus acontece quando as coisas começam impossíveis. Fiquem tranquilas, que Deus envia o que for necessário para o seu sustento. Aqui Deus envia um corvo mesmo, que mandava pão ali para Elias e o sustentava. E havia um pouco de reserva de água ali naquele local, só que essa reserva de água se secou. E quando começa a ficar difícil, Deus entra com uma nova providência e ele manda Elias para outro lugar. É interessante que em Serepta, onde ele está, ele vai ser sustentado por uma viúva por um tempo. Aquela viúva estava assim,
nos últimos momentos de vida, ela só tinha um bocadinho de farinha, de água ali, ela falou, olha, eu vou... E ele fala, traz pra mim quando você fizer. Ela falou, não, meu senhor, Deus sabe, eu só tenho esse bocadinho, eu vou comer e eu e meu filho vamos morrer. E o ato de fé daquela mulher em oferecer pra ele ali, e ele estava oferecendo pro próprio Deus, era um ato de fé que aquela mulher fez. Fez com que aquela mulher tivesse com abastância, porque Deus é um Deus de propósito, e um Deus que tem parte com aqueles que têm fé. Na verdade, Elias já tinha visto milagres assim extraordinários. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer, mas chegou assim o ápice do poder do Senhor sobre a vida de Elias, o quanto seria engrandecido pela fé daquele homem, porque quando nós nos movimentamos para Deus, os milagres começam a acontecer ainda mais. De verdade, meninas, Deus ele tem compromisso com aqueles que se levantam. Por isso o grupo hoje chama Despertando Seu Potencial, para aqueles que se despertam. Deus tem compromisso com aqueles que se levantam. Existe um momento em que sim, estamos ali um pouco prostrados, desanimados, é normal. Um período, não para toda uma vida. E Elias, ele tá ali naquele auge ali com a viúva, tudo, e Deus manda um recado para ele. Falou, Elias, volta lá. E ele era tão íntimo de Deus que Deus falava ali com ele, volta porque eu vou mandar a chuva na terra, vai encontrar ali com Acabe. Já haviam 3 anos sem chuva. E Elias vai ver assim, uma das histórias mais fortes em que o Israel viu a potência, a grandeza de Deus. E ali Elias, ele teve um encontro com Acabe. Acabe e Jezabel eram adoradores de Azera e de Baal. E ele falou assim, olha Elias, Acabe, você está sendo a desgraça do povo de Israel como rei. Então faz assim, reúne todo o povo de Israel, mais os 400 profetas de Azera e 450 de Baal. E a gente vai ver quem é Deus sobre Israel. Hoje Deus mostrará quem é Deus sobre Israel. E eles se reúnem ali no Carmelo, então os profetas ali de Baal e Azera, eles começam a fazer o ritual para que esses deuses, né, se manifestassem. Elias começa até a zombar, ele estava tão firme na fé dele que ele falou assim, olha, grita mais alto pro Deus de vocês, talvez ele esteja no banheiro, talvez ele esteja dormindo, e realmente nada aconteceu. Porque deuses de pedras não podem fazer o que Deus pode fazer. Às vezes nós colocamos alguns deuses no nosso coração, algumas expectativas em pessoas, e é em Deus as nossas expectativas. E ali Elias, ele teve um encontro com Acabe. Acabe e Jezabel eram adoradores de Azera e de Baal. E ele falou assim, olha Elias, Acabe, você está sendo a desgraça do povo de Israel como rei. Então faz assim, reúne todo o povo de Israel, mais os 400 profetas de Azera e 450 de Baal. E a gente vai ver quem é Deus sobre Israel. Hoje Deus mostrará quem é Deus sobre Israel. E eles se reúnem ali no Carmelo, então os profetas ali de Baal e Azera, eles começam a fazer o ritual para que esses deuses, né, se manifestassem. Elias começa até a zombar, ele estava tão firme na fé dele que ele falou assim, olha, grita mais alto pro Deus de vocês, talvez ele esteja no banheiro, talvez ele esteja dormindo, e realmente nada aconteceu. Porque deuses de pedras não podem fazer o que Deus pode fazer. Às vezes nós colocamos alguns deuses no nosso coração, algumas expectativas em pessoas, e é em Deus as nossas expectativas. E o momento em que seria agora a prova do quanto Deus pode fazer quando nós nos movimentamos com fé. Elias pede até para molhar ali o local que seria, ele reconstruiu um altar, botou água ali, e a glória de Deus se manifestou e queimou todo o holocausto, diferente do que os deuses de pedra não haviam feito. E ali todo Israel soube o que pode se fazer, uma pessoa que se posiciona em fé. Após aquele holocausto, a glória de Deus se manifesta, cai fogo do céu, a coisa mais linda do mundo. O povo de Israel volta-se para Deus e volta-se contra os profetas de Azera e Baal, né? Aqueles 850 profetas morrem. Jezabel fica louca, porque ela era uma das adoradoras daqueles deuses ali, e ela coloca uma palavra. E quantas vezes há palavras que pessoas falam pra gente que a gente acredita, ela fala assim, olha, que caia desgraça sobre mim. Se não acontecer a você o mesmo que aconteceu ali com os meus profetas, essa mesma hora, Elias. E Elias fica apavorado, Elias tem medo. E assim Elias foge. E aqui pra mim é um ápice assim muito interessante. E quantas vezes nós não estamos assim, num ápice assim de fé. Eu farei tudo que preciso for, eu compro fita, eu acordo de madrugada, mas existe um momento em que nós temos medo, porque houve uma palavra pra gente.
E aí ele até ora e ele fala: Senhor, retira minha vida. Muitos estudiosos afirmam que Elias estava passando por um momento depressivo ali, né? Aí vem um anjo do Senhor, acorda ele e fala assim: Elias, levanta-se e alimenta. Elias depois ali, isso o anjo faz 2 vezes, Elias parte para uma caverna. E eu acho muito interessante essa parte, porque Deus está nas nossas cavernas. E como você sabe, Aline, que Deus estava na caverna? Porque Deus fala assim para Elias: Elias, o que fazes aqui? Gente, qual que é o lugar escondido demais onde Deus não esteja? E a palavra de Deus nessa manhã pra gente é: persista, mesmo em momentos difíceis. Elias estava em um momento muito difícil ali, Deus aparece na caverna para ele e fala assim, que houve um vento muito forte, mas Deus não estava no vento, houve um terremoto muito forte, mas Deus não estava no terremoto, mas houve um momento de um sussurro muito suave. E ali Elias reconheceu que Deus estava ali. E Elias ainda fala assim: Senhor, mas eu tô cansado, eu tô sozinho. E Deus olha para ele e fala assim: não, Elias, existe mais 7.000 que nos prostraram diante de Baal e Azera, você não está sozinho. Mas às vezes a nossa visão tá tão deturpada, tão magoada, há tantos traumas, há tantas palavras de Jezabel dentro do nosso coração, que não, você vai tentar de novo esse negócio de lá assim, vai comprar mais filhos, tá vendo que não dá certo? E aquilo vai minando o nosso coração a ponto de pensarmos assim: Deus, eu acho que deu para mim. Mas a palavra nessa manhã é: persista, mesmo em momentos difíceis, volte a acreditar. Igual você acreditava antes, que você se empenhava. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que tem responsabilidade com aqueles que creem. Meninas, de verdade, quando Deus foi insuficiente na sua vida? Quando você clamou e não foi ouvida? A resposta de Deus vem de várias maneiras pra gente, e a palavra de hoje é: persista. Eu continuo sendo o mesmo Deus de Israel, que entro com misericórdia no momento certo, mas espero de você força, coragem, levanta-se. Eu ainda envio anjos para sustento. Talvez não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Para de ouvir vozes de Jezabéis, porque eu sou um Deus que continuo fazendo coisas extraordinárias, e no meio do deserto eu tô lá e mando anjo. Se for no momento difícil de querite na sua vida, eu mando viúva. E gente, quantas vezes, não sei vocês, mas quantas vezes Deus me enviou uma cliente que comprou por todas as clientes daquele mês, Deus continua fazendo. Por quê? Nós temos uma tendência tão grande de esquecer tudo aquilo que Deus fez. Lembra agora quantos milagres extraordinários Deus já não proveu na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Será uma voz de desânimo se é na caverna que você quer estar. Lá Deus também está, com uma voz suave dizendo: confia mais uma vez, se levanta, semeia mesmo com lágrima. Levanta, mesmo se a agenda estiver vazia, levanta, produza com um dom e talento que eu confiei em você. O possível você pode fazer sim, o impossível é Deus quem faz. Muitas vezes Deus testa o nosso coração para ver se nós o adoramos por aquilo que Ele pode dar, ou por aquilo que Ele é. Ele é grande, forte e poderoso. Ele é Deus de voz de muitas águas. Olha a natureza, meninas. Vocês acham que Deus é um Deus irresponsável? Olha agora tá amanhecendo. Vai dar... Levantei 5 e pouco da manhã, ainda estava escuro. O sol atrasa, a lua atrasa. Tudo que Deus faz é perfeito. Olha para a natureza e repara, e a Bíblia vai dar referência a isso, Mateus dizendo: olha para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com ele. Olha para os pássaros do céu, eles não semeiam, mas eles escolhem. Deus é um Deus de responsabilidade com a sua criação. Deus é um Deus fiel em todo o tempo Ele é fiel. E nesse mesmo versículo fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é um Deus que sonda o nosso coração. E existe um momento no povo de Israel em que Deus fala assim: eu deixei vocês passarem por algumas dificuldades para ver onde estava o teu coração. Se naquilo que eu poderia dar para vocês ou naquilo que eu sou. Eu continuo sendo o mesmo Deus que em meio a deserto eu mando maná para te sustentar e sustentar a tua família. Fique tranquilo, a você cabe um ato de fé. Se levanta, se movimenta e persista, mesmo com lágrimas, vai caminhando, porque um dia você colherá com grande júbilo os grandes milagres que Deus faz. O Espírito Santo lembra vocês todos os milagres extraordinários que Deus já fez, assim como a história de Elias. Elias viveu um tempo extraordinário, mas é normal ter um tempo de desânimo, mas Deus ele envia um anjo dele e fala: levanta,
come o suprimento que tem, porque você tem que caminhar mais 40 dias, ainda não acabou sua missão. Há um propósito em nós, em todas nós. Não é só sobre lacinho, não. É só sobre o que Deus pode fazer através das nossas vidas. A provisão, nós somos a mulher de Provérbios 31, que cuida da casa, dos filhos, e Deus ainda capacita. Gente, Deus deu um dom tão precioso às nossas mãos, de transformar uma matéria-prima em joias. Que Deus nos abençoe. Vai com lágrima mesmo, viu, amiga? Vai, porque Deus é o Consolador. Ele é aquele que sabe traduzir as nossas lágrimas força. Persista, mesmo em tempos difíceis.